Amém. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor por esse tempo de louvor. Todo mundo preocupada, né? Mas eu já fui coronada. Já. Mas temos que tomar os cuidados. Podem assentar. Gente, que alegria estar com vocês aqui. Pelo que eu estou entendendo, é a primeira reunião depois dessa pandemia. Que honra poder estar na abertura desse novo tempo que o Senhor está trazendo sobre essa casa e sobre essa igreja. Amém? O pastor estava falando sobre ela crer na restauração de mulheres que estão sendo construídas, e eu creio nisso. Para quem não me conhece, meu nome é Micheline, tenho 3 filhos, virei sogra esse fim de semana. E assim, foi interessante, porque não foi triste, mas foi alegre, mas ao mesmo tempo a gente, eu vou falar, vou chorar, então não vou falar nisso. A gente cria um filho a vida inteira e depois a gente entrega, né? Porque agora ele é da esposa dele mesmo. Agora a gente entra em segundo plano, né? Com o seu lugar, mas assim, eu fico feliz, porque até o dia do casamento, um filho muito amado, um filho que nos ama, nos honra, muito preocupado comigo, com o pai, sempre querido, carinhoso, e graças a Deus ele vai estar morando, né? Não tão perto, mas né, dá pra gente estar sempre se vendo. Então isso foi bênção e foi um dia memorável. Quantos jovens aqui não estão casados? Levante sua mão. Deixa eu ver, quantos jovens não casados aqui? São poucos, não casados são pouquíssimos. Olha lá, ó, tem uma animada lá atrás. Amém. Quantos casados tem aqui? Mas então hoje eu vou tirar o cinto, então. Brincadeiras à parte, as que ainda vão casar, faça assim, esse caminho, um caminho de bênção, amém? Um caminho suave. Uma das coisas que nos abençoou muito naquele dia era o caminho suave, sem drama, sem estresse, nós unidos com a família, unidos um com o outro, né? Uns com os outros, e fez o dia um dia muito especial. Mas bem, avançando para o que Deus tem para nós esse dia, o tema que a pastora escolheu, muito lindo, muito tremendo, e eu já quero agradecer a pastora e o pastor pelo privilégio de estar ministrando aqui nessa igreja tão linda pela primeira vez. Que o Senhor abençoe vocês, prospere. Eu fiquei assim alegre de ver o que Deus fez aqui e o muito que Ele ainda irá fazer, amém? Mas a gente indo direto ao ponto dessa noite, a pastora disse sobre a gente permitir ser curada. Gente, isso é uma das coisas mais lindas que nós podemos fazer na nossa caminhada com Deus. É a gente permitir ser curada, porque nós precisamos dessa cura, nós precisamos dessa restauração, nós precisamos dessa reconstrução dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, da nossa estrutura. Nós sabemos que quando Deus soprou sobre nós o fôlego de vida, foi um fôlego perfeito de vida, mas nós viemos a um mundo que está corrompido, um mundo que está totalmente perdido a cada dia, e nessa estrada da vida, assim como você e eu podemos tomar um banho, nos arrumar e estar assim todas bonitinhas, vestidas, pegar uma estrada cheia de poeira vermelha, né? E a gente abrir as janelas, a gente sabe que a gente vai chegar lá no destino com uma certa coloração dessa estrada, né? Quantos aqui são de Minas Gerais vão entender o que eu tô falando. Então entendeu o que eu tô falando. Então a gente pega aquelas estradas. Assim é a nossa estrada da vida. Nós pegamos aí essa estrada, e nessa estrada existem poeira de decepção, de traição, de abandono, de abusos, de feridas, de traições. E se a gente não parar no meio dessa estrada e se limpar e trocar as nossas vestes, nós vamos chegar lá aos 20, aos 30, aos 40, aos 50 anos totalmente desfigurada daquilo que Deus nos chamou para ser, né? Aí a gente vai ficar sem entender. Poxa, mas parece que ela é uma pessoa legal, mas quando a gente olha de outro ângulo, já levei uma patada, já me tratou mal, já desconfiou de mim. Essa estrada da vida vai fazendo com que as nossas vestes agarrem algumas poeiras.
mas nós temos uma promessa que Ele troca as nossas vestes por vestes de louvor. E hoje eu quero falar para vocês de uma mulher que ela se deixou ser curada. Ela se deixou ser curada. Não adianta a gente estar exposto à cura, mas não querer ser curada. O primeiro passo para a nossa cura é a gente olhar e pensar assim: eu quero ser curada. Você quer ser curada? Diga: eu quero ser curada. E eu creio nisso, que Deus tem pra gente uma vida de cura. E nós, ao falarmos de cura, eu quero falar para vocês que sim, nós podemos correr para dinâmicas, cursos de autoconhecimento, crescimento, terapia, e tudo isso vão ser acréscimos que Deus nos permite passar. Mas eu quero te dizer que nenhuma dessas coisas tem o poder de te curar. A única coisa que nos cura, nos restaura, é a palavra de Deus. Não existe, gente, não existe. Se existisse, as pessoas que têm os melhores terapeutas, psicólogos, escolas, cursos, estariam andando por aí curados. Se isso existisse, as pessoas que têm mais recursos seriam pessoas curadas. E nós vemos todos os dias que pessoas em alto escalão, em altas ramificações da sociedade, não conseguem sustentar um casamento, 2 casamentos, 3 casamentos, 4 casamentos. Estão lá no 5º casamento. E eles têm todos os recursos. Têm acesso a todos os cuidados, a todos os treinamentos, a toda a assistência, a todas as terapias. E eles não conseguem porque é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. O conhecimento, ele é uma bênção. O se autoconhecer, hoje fala muito de se descobrir, de se autoconhecer. E daí? Depois a gente se depara com essa coisa linda. Você se conhece? E se a gente se conhece de verdade mesmo, você vai estar ali conhecendo uma mulher ferida, uma mulher insegura, uma mulher com medos, com temores, com fobias, muitas vezes com paranoias. E aí? Nos conhecemos. E agora? O que a gente faz com essa pessoa que a gente... Só vale a pena esse passo se tiver o outro passo, que é a palavra de Deus. Que ao nós vermos as falhas e nós vemos as nossas fraquezas e debilidades, ao ouvir a palavra de Deus, a gente então aprende como aplicar isso nessa área tão feia minha que eu conheci. Porque se conhecer por se conhecer, nós vamos terminar mais miseráveis. Nós precisamos nos conhecer para depois entregar essas áreas na presença de Deus, e que a palavra dele venha. Se é perdão, tem perdão. Se é tratar no nosso orgulho, a gente aprende que o orgulho precede a queda e a gente então se humilha. Se é em submissão, a gente vê as bênçãos da submissão na palavra de Deus. Se é competição, a gente aprende que melhor é o que serve. Se é a ira, xingamentos, falta de paciência, a gente vê o que uma palavra branda, uma palavra dócil pode transformar na vida da pessoa que caminha com a gente, no nosso lar, na nossa casa e em nossas vidas. Então, se autoconhecer só vale a pena se nós queremos, acima de nos autoconhecer, conhecer a palavra de Deus para que ela nos cure e liberte. Amém? E aqui eu quero compartilhar com vocês hoje sobre a vida de uma mulher que teve um passado muito complicado. Eu gosto muito de falar de gente com passado complicado. Sabe por quê? Porque nós temos uma tendência a medir a vida das pessoas e analisar: mas se eu tivesse nascido num lar cristão, mas se eu tivesse tido um pai assim, mas se eu tivesse a criação que fulano teve, eu estaria melhor. Sendo que a palavra de Deus, a Bíblia, nos mostra vez após vez, pessoas que não tinham começos gloriosos, mas eles tiveram finais gloriosos. E a Bíblia ainda diz que é melhor o fim das coisas do que o começo das coisas. E essa mulher que eu quero falar para vocês hoje, você pode abrir a sua Bíblia aí em Josué, no capítulo 2, eu vou falar com você sobre Raabe. Raabe era literalmente essa foto que a gente estava vendo ali, olha. Eu creio que Raabe, todos os dias, ao se arrumar para dar
continuidade àquilo que ela chamava de trabalho, que era vender o seu corpo, que era vender a sua imagem, que era se entregar a outros homens. Ela passava muito tempo diante do espelho. E Raabe, queridas, assim, muitas vezes como nós, porque Raabe, ela teve um escape, que foi a prostituição. Mas o que tem sido o nosso escape? O que veio para fora das feridas de Raabe foi a prostituição. Mas e nós? O que vem para fora? Grosseria, competição, fofoca, maledicência, medos, fobia. E ali ela então estava assim, uma maçãzinha bonitinha no espelho. Mas só Raabe sabia o que faltava dentro dela. E hoje o nosso alvo é fazer isso aqui, permitir que Deus comece a curar as nossas feridas, para que nós possamos entender que nele nós somos inteiras. Amém? Diga assim: eu sou inteira em Deus. Você crê nisso? Você é inteiro em Deus. Como aquela maçã, foram tirados de nós vários pedaços na nossa estrada da vida. Mas em Deus nós somos refeitas e somos inteiras. E aquilo que você vê no meu exterior é uma pequena porção da grandeza que está no meu interior, no seu interior. Já pensou a gente virar esse jogo? Quantas estão dispostas a virar esse jogo contra o diabo? Dê um glória a Deus. As pessoas olhar para você e ver que você é uma mulher feliz, alegre, inteira. Mas você tem a certeza que eles não têm ideia de quão feliz, de quão inteira, de quão agradecida, de quão completa você é em Deus. Porque ser completa em Deus não fala da ausência de problemas, fala que nos problemas a gente vê o poder, a mão dele sendo manifesta em nossas vidas. E aí as pessoas falam: ai, Deus é lindo na sua vida. E você fala: até parece que ela sabe. Se ela soubesse como é lindo o agir de Deus na minha vida. Se ela acha que ela sabe. Já pensou a gente alcançar esse nível de caminhada com Deus? Quando a pessoa virar para você e falar assim: nossa, eu vejo Deus na sua vida, não vai ver nada, você não vê nem um terço do que tem aqui dentro. Você vê, mas não é um terço. Porque o que eu vejo dele, o que eu tenho com ele, a vida que eu tenho com ele, é bem maior do que qualquer pessoa pode ver. Aleluia, isso é lindo, né, gente? Isso tem que valer a pena. Caminhar com Deus tem que valer a pena. Eu entreguei a minha vida para Jesus aos 16 anos de idade. E aí quando eu fiz lá para os 17, eu falei: se eu vou ficar... Vou falar bem mineira agora, né? Estou aqui 32 anos já, mas a gente não perde o mineirês da mãe, né? Se eu vou ficar nesse trem, vai ser para valer. Eu não vou ficar nesse trem aqui para... Não. Eu vou gastar minha vida nisso. Eu vou passar uma vida fazendo algo que eu tenho que acreditar. Eu tenho que ter um bom tempo. Ainda que o bom tempo, o good time, algumas vezes é de renúncia, é de choro. Mas eu vou ficar nisso. E eu vou ver a mão de Deus. Raabe, aquela mulher, no capítulo 2, se você entende o contexto de toda essa história aqui, o povo de Deus já era para ter entrado na terra prometida há muito tempo. Mas foram espias lá, e os espias não acharam que eles podiam entrar, falou que o povo lá era grande demais, que eles eram igual gafanhoto, uma mente totalmente perturbada, e eles não entraram. Passaram-se anos, décadas, e agora novamente o povo de Deus está ali na beirada da bênção para entrar na terra prometida. E nesse momento aqui Deus para tudo para contar uma história de uma mulher sem história. Você não precisa de história. Alguns de nós ficam buscando, inventando um histórico glorioso. Nós não precisamos de um histórico glorioso. Quando Deus entrou na sua vida, já começou a sua história. E daí pra frente, gente, não há como as pessoas negar que Deus é presente em sua vida. Amém? Aqui Raabe, no versículo 10 do capítulo 2, diz assim: porque temos, olha o que Raabe diz, temos ouvido, diga ouvido, diga mais forte, temos ouvido.
que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando vocês saíram do Egito. E também ouvimos, diga ouvimos, que ele fez dos reis dos amorreus, e a Seom e a Og, e que estavam da além do Jordão. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum. Gente, olha só que coisa linda. Uma das formas que nós nos permitimos ser curadas é através de ouvir a palavra de Deus. Está aqui a prova de uma mulher sem histórico, uma mulher sem patrocinador, uma mulher sem pai, sem mãe, para estar abrindo caminhos para ela, mas ela tomou uma decisão. Ela ouviu, e ela ouviu com aqueles ouvidos que Jesus diz, com os ouvidos de ouvir. Porque ela fala que todos nós ouvimos do que Deus fez, mas como que todo mundo ouviu e aquela mulher ouviu de uma forma diferente? Sabe que você pode estar sentada aqui ouvindo eu ministrar, mas você sabe que você pode estar sentada aqui ouvindo e ouvindo o que eu estou falando? Muita gente ouvia que Jesus curava, mas aquela mulher com fluxo de sangue ouviu, e ouviu mesmo, entrou no coração dela. Eu falo isso porque a gente pode se tornar tão acostumada com a palavra de Deus sendo ministrada. Eu sempre dou esse exemplo. Eu estou na igreja há 23 anos. Fui de 10 de uma igreja, depois dali fomos transferidos para a minha. 23 anos. A voz que eu escuto ministrando na minha vida é meu irmão. Eu nasci ouvindo ele. Então assim, é muito comum sentar num banco, tá aqui os filhos dos pastores, né? Já nasceu ouvindo o pai, e aquilo ali se tornar uma voz muito comum, e a minha mente viajar. Mas todas as vezes que eu estou sentado e por um momento eu vejo que eu estou vagando, porque eu estou ouvindo o meu irmão, eu falo, eu não estou ouvindo o meu irmão, eu estou ouvindo a palavra de Deus, e hoje essa palavra pode transformar a minha vida. Você já acostumou com a vida, com a voz do seu pastor? Você já se acostumou com a voz de pregação? Você escuta tanta podcast, você vê tanto YouTube, você vê tanto live, que essa questão de abrir enquanto versículo, falar e pregar. Agora eu quero te dizer, já pensou se 10% dessa realidade se tornar verdade em nossas vidas? Por quê? Porque a gente precisa ouvir, mas ouvir com os ouvidos de ouvir. Aquela mulher escutou, e ela chegou ali para aqueles homens, e ela se arriscou a vida dela, e ela disse só uma coisa: a gente tem escutado, eu ouvi o que o Deus de vocês faz, eu escutei o que Deus de vocês faz. E ela disse, e aqui quando o povo escuta quem é o Deus de vocês, todo mundo treme. Sabe que a diferença de Raabe para o resto da turma, porque ela disse que todo mundo estava tremendo, né? A diferença de Raabe para o resto da turma é a diferença do religioso para o filho. Porque o filho, ele sabe das consequências da desobediência, ele sabe o que a Bíblia diz, condena, não aceita, mas ele foca em ser transformado pela presença de Deus. Ele foca na grandeza que Deus faz. Eu acho que o resto do povo ali falou, pronto, nós somos tudo lascado, porque o Deus deles vão lá e destrói mesmo quem está no caminho. Quantas vezes você sentado dentro da igreja, você se sente condenada pelo seu passado, por aquilo que você cometeu, por aquilo que você se envolveu, e quando alguém começa a ministrar sobre algo, eu vou dar um exemplo bem clássico aqui que acontece, e aconselhando as pessoas, eu já escutei isso várias vezes. Nós estamos pregando sobre família, nós precisamos pregar sobre família, nós precisamos pregar sobre casamento, nós precisamos pregar que o casamento é até que a morte separe, amém? Mas aí Satanás entra no seu ouvido no meio de uma ministração onde eu estou pregando para casais, porque, queridos, Deus desagrada do divórcio. E ao invés de você escutar aquilo e falar assim, Deus realmente desagrada do divórcio, e eu sei o que eu sofri com o meu divórcio, e por isso que agora eu vou buscar a face de Deus, e eu vou permitir Ele mudar a minha história da agora para frente, a gente se prende em, então Deus não me ama. Se Ele odeia o divórcio, eu sou divorciada. E a gente entra pelas portas da cura e permite sair enfermo, sair condenado.
Então, Raabe, ela escutou o que acontecia com aquele povo que tinha outros deuses. E muito mais ela que estava naquela vida. Mas ela decidiu crer que o Deus que amava o povo de Israel também poderia amá-la, amém? Ela entendia que eles eram humanos e que eles também tinham falha. Jesus foi bem claro isso um dia, quando quiseram condenar alguém, ele falou: quem não tem pecado aí, taca a primeira pedra. E foram saindo, um por um, porque eles não teriam coragem, sabendo que Jesus estava lendo os corações dele. Então, quando você se expõe à palavra de Deus e escuta a palavra de Deus, entenda algo: Deus nunca usa a palavra dele para te condenar. Até quando ele admoesta e chama nossa atenção, nasce em nós um desejo de sermos transformadas e não fazer mais aquilo. No momento que uma palavra de disciplina, uma palavra de direção que tem que ser ensinado. Como ouvirão, diz a Bíblia, se não tem quem pregue? Hoje é uma geração, né? E eu não vou dizer que todo mundo é assim, não é. Vou retirar. Há uma pequena parte que fica mimimi. Não pode falar nada daqui. Não pode corrigir mais nada. Só pode falar que Deus vai te prosperar, que Deus vai te abençoar, que você vai crescer, que você vai fazer isso, conquistar aquilo. E não pode. Eu costumo dizer que é a turma do está perdoado seus pecados. Mas se Jesus falar, vai e não peque mais, mas se é para me cobrar, então é melhor não fazer nada. Nós precisamos ser guiados na verdade. Que bênção ter um amigo, uma mãe, um pai, um esposo, uma pessoa, um mentor, uma pastora, um discipulador que chega para a gente e aponta o caminho que a gente deve andar. Isso é bênção, diga é bênção. E Raabe ali, então, ela ouviu a orientação da palavra de Deus de uma forma diferente. Quando todo mundo estava ouvindo condenação e estavam fracos, Raabe se fortaleceu para curar aquilo que nela estava faltando. E eu disse no começo da ministração que Raabe era intitulada como uma prostituta. Agora, quando a gente fala a palavra prostituta, quando a gente fala que alguém é fofoqueira, quando a gente fala que uma mulher é complicada, quando a gente diz que uma pessoa é mal amada, quando a gente cita que alguém é encrenqueiro, a gente foca tanto no título e a gente ignora que por detrás daquela pessoa existe uma alma ferida, uma menina abusada, uma esposa abandonada, uma jovem, quem sabe molestada. E nós precisamos entender que se nós estamos nesse lugar onde nós fomos abusadas, onde nós fomos abandonadas, onde nós fomos maltratadas, onde nós fomos rejeitadas, a gente não precisa ficar usando isso como um passe para que todo mundo me ature, não. Não foi isso que Raabe fez. Raabe não pegou o histórico dela e quis fazer com que todo mundo entendesse que ela era daquele jeito por causa do histórico dela. Ela fez ao contrário, ela ouviu a palavra de Deus e a fé veio por ouvir a palavra de Deus. E ela disse: eu posso escrever uma nova história. Né? Uma vez chegou uma mulher na minha igreja, uma discípula, uma ovelha, e ela disse: eu tive lá, eu não atendo as ovelhas da minha igreja, que a gente tem um relacionamento já pastoral, e ela disse: não, eu fui, a mulher falou para mim que eu não posso ser estressada, assim, eu não posso passar por estresse. Eu falei: ué, ela pediu você para orar para Jesus te levar? Porque como é que você vai viver sem estresse criando filho? Casada? Então, às vezes a gente tem isso, não. Porque as pessoas ficam me estressando. Eu não posso passar estresse. Minha filha, Jesus diz nesse mundo, mas tende, eu venci, vocês também vão vencer. Então, às vezes a gente quer que o mundo inteiro queira
fica entendendo o abandono do meu pai, o estupro que eu vivi, o que me foi roubado, o que me foi tirado, sendo que se todas vocês aqui entenderem, a minha história não vai me curar. Não vai me restaurar, não vai me levar para a terra prometida. O que vai me levar a viver as promessas de Deus é quando eu olho e digo, ok, esse é o lugar onde eu estava, mas eu escutei a palavra do meu mestre, eu escutei que ele cura, que ele restaura, que ele renova, que ele refaz, e eu vou caminhar para esse lugar. Nos meus stories do casamento do meu filho, uma menina mandou para mim assim, e eu estou acostumada a ouvir isso e eu já tenho a resposta na ponta da língua. Ela disse, que bênção para o seu filho. Meu pai morreu e eu não vou ter ele assim, ao meu lado no dia do meu casamento, que será em breve. E eu disse para ela, tranquila, eu também não tive o meu. Mas Deus é um Deus de restituição. O meu também tinha morrido de cirrose hepática quando eu tinha 9 anos. Ele não viu nenhuma das minhas conquistas. Mas eu disse para ela, mas você vai viver para experimentar mais coisas do que um dia você ousou sonhar. Às vezes nós ficamos presas naquilo que a gente não tem e a gente ignora a beleza que Deus está abrindo para nós diante dos nossos olhos. Mas a chave de Raabe, gente, foi que ela ouviu. Hoje eu venho te dizer, eu me permito ser curada. Sabe como vai começar a nossa cura? Permitindo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Pelo ouvir e... Diga, ouvir e ouvir. De novo, diga, ouvir e ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe que hoje eu e você estamos aqui nesse lugar e nós precisamos de fé. Para vencer esse obstáculo que a gente está enfrentando, vai precisar de fé. E sabe o que nós precisamos fazer, gente? Nos expor a ouvir a palavra. A ouvir a palavra. A ouvir a palavra. A ouvir a palavra. E onde nós vamos ouvir a palavra? Nos posicionando, indo a um culto, indo a um grupo menor, se vocês trabalham com isso. Lendo a Bíblia. Escutando coisas que vêm do alto. Você é uma mulher que precisa ser reconstruída como eu preciso. Mas palavras de amigos, autoajuda, terapia, essas coisas podem ajudar. Mas a fé para encarar o impossível, até ver ele realizado diante dos seus olhos, só vem da palavra de Deus e de nenhuma outra fonte. Você pode dizer um glória a Deus? E ali Raabe, ao entender isso daí, ela então se ajuntou com pessoas que tinham a linguagem e a fé no Deus que precisava restaurar a vida dela. Gente, uma das consequências da gente não buscar alinhar a nossa vida com pessoas e palavras que são do trono de Deus, é que as nossas atitudes vão ser igual das pessoas que a gente anda. Às vezes no carinho, às vezes falando com você aqui de uma forma carinhosa. Olhe para o seu lado, o que você escuta, com quem você conversa, quem ministra na tua alma, o que vocês conversam, o que é falado no seu celular com as suas amigas. Aonde você está colocando os seus ouvidos na maior parte do seu dia? Gente, se nós abrirmos os olhos para isso, nós então colocaríamos filtro em muita conversinha que chega até a gente, e a gente abriria os ouvidos para ouvir onde Deus está fazendo algo, onde o Senhor está operando algum milagre, onde o Senhor está fazendo algo. Eu tenho um hábito, quando alguém me conta alguma coisa do marido, de filho de alguém, e se eu conheço aquela pessoa, e eu já fiz isso, e aquela pessoa, eu sei que vai abrir comigo depois, eu já começo a
procurar. Alguém conhece alguém que venceu essa batalha? É mesmo? Liga lá que eu quero saber. Como é que a irmã disse que você era da igreja, que o menino fez isso, e depois, 10 anos depois, é isso mesmo que aconteceu? E eu pego todo aquele relatório. Aí quando a pessoa vem falar comigo, você tá sabendo, né, Micheline, o que eu tô passando? Eu falei, tô sabendo, mas eu tenho uma história pra te contar. Você vai mais escutar. Eu ouvi dizer que lá na cidade tal, um jovem, um casamento, passou exatamente... Escuta, entra aí agora no perfil dela. Entra aí agora no perfil dela. Aqui, ó, tá aí o perfil dela. Tô te mandando aí. Aí a pessoa vê uma família restaurada, vê um filho restaurado. Quantas vezes a gente faz ao contrário, gente? E depois a gente tá perguntando por que a gente tá assim? É só a gente olhar os envios no nosso stories. São de bênção ou é para mostrar para mais uma podridão de alguém? A criticar alguém, ou o que alguém está fazendo. Aquela mulher, ela falou, olha, eu morro, mas eu vou me alinhar com as pessoas que são do lado do reino de Deus. Aí você pode virar e falar assim, mas isso é egoísmo, é ruindade. Não é não, é você conhecer o seu estado e se fortalecer, porque quando a gente lê a história mais tarde, Raabe manda buscar quem? A família dela. Ela falou, e os espiões disseram, pode trazer sua família. Ela falou, ok, vou chamar quem eu tenho que chamar. Ele falou, quem estiver dentro da sua casa vai ser salvo. Ela chamou, talvez pessoas que a desprezaram, pessoas que a abandonaram, pessoas até que fizeram mal. A gente não sabe o que levou essa menina a ser uma prostituta. Mas mais tarde, quando ela está fortalecida, sabendo o que ela quer para a vida dela, então ela vai agarrar outras pessoas e trazer para o nível dela. Mas essa da gente ficar sentada, escutando, abrindo os nossos corações, ouvidos e a nossa boca para coisas que não edificam, isso nos corrói por dentro. A gente não percebe, mas isso nos corrói. É como, sabe, você está comendo um alimento podre, aquilo está atrapalhando a sua vida de crescer em Deus. Você vê só simplesmente como você está falando algo de alguém, ou criticando, ou competindo com alguém, mas o que realmente está acontecendo dentro de você, aquilo está minando as suas raízes e a sua força. Satanás sabe onde vai nos derrubar. Muitos de nós aqui, se hoje ele falar, tem uma festão lá no Nurk, né? A turma fala nem Nurk, é Nurcão, né? Não é Nurk, o brasileiro é Nurk mesmo. Uma festão, uma baulão lá e tal. Você vai olhar e fazer, eu não quero essa vida. Para algumas, outras pode ser uma tentação, mas umas vão falar, isso não me conquista mais, isso não me seduz mais. Mas o que te seduz? O que te seduz? A inveja, a impaciência, a soberba, a comparação, as conversas que não edificam. E essa mulher, ela só entendeu algo. Ela diz assim, não importa de onde eu estou vindo, mas eu quero hoje, através de caminhar com esse povo e ouvir a palavra de Deus, atingir o destino e os planos que Deus tem para minha vida. Não é isso que a gente quer, gente? Quantas querem atingir o plano que Deus tem para sua vida aqui? Para de se culpar. Raabe tinha 1000 motivos para não se deixar ser curada, mas ela permitiu, ela se abriu, ela arriscou o que ela tinha para arriscar. Deus está nos levantando, eu creio, para um tempo de mulheres reconstruídas nele. Deus está nos levando a um tempo. Pessoal, pandemia é isso, pandemia é aquilo. Não. Depois dessa pandemia vai sair um remanescente, um grupo de mulheres que sabe quem são em Deus e o que realmente importa. Olha isso aqui. Olha que linda vocês. Ninguém falou que ia dar comida, coisa de graça para vocês. Ninguém prometeu bolsa Louis Vuitton de graça, nem cabelo de graça, nem maquiagem de graça. Falaram para você que vocês iriam escutar a palavra de Deus, e você veio. Nós temos que cuidar dos nossos lábios também como cristãos. O povo está triste. Olha o povo aqui, ó. Se Deus fez com um que era Noé, o que Deus não pode fazer com a gente aqui, gente?
Se Deus em toda a Bíblia, quando ele acha um coração, ele faz uma revolução, o que Deus não pode fazer com 5 mulheres aqui nesse lugar que decidem levar o legado e a palavra de Deus até ver esse local lotado de vidas? Mas o diabo quer te prender aonde? Seu passado, seu passado, seu passado, seu passado. Só quer te mostrar isso aqui. Sabe o que? É isso mesmo. Cada um de nós temos isso aqui. É um abuso, foi uma entrega errada, foi a perda de um pai, foi um divórcio. Todas nós temos isso aqui, gente. Todas nós fomos roubadas de alguma coisa. Mas a beleza é que essas áreas que estavam tão incompletas, quando nós convidamos um mestre para entrar nessas áreas, ele nos completa. E gente, e quando as pessoas olham aquela maçã inteira, eles falam, só pode ser Deus. De onde essa mulher saiu, do jeito que ela era. Nossa, a irmã olhava feio até para os mosquitos. Hoje ela é uma mulher doce. Nossa, essa irmã falava mal de todo mundo. Hoje, se você falar mal de alguém perto dela, tu vai levar uma chapuletada, já estou te avisando. Você vigia na terra. Nossa, essa mulher era uma mulher hiper grossa, hiper, sabe assim, com os filhos, com o marido. Ela se tornou uma mulher dócil. Porque nós podemos ser firmes e ser dóceis. Não estou falando de temperamento, estou falando de consciência. Que nós não precisamos repetir a história e sair igual um trator. Ah, mas essa é a minha criação, é assim que eu sou. Eu sei, é assim que você é assim que eu sou, é assim que ela é assim que nós somos. Mas existe um fator que mudou a nossa história. E é Yeshua, é Jesus. E quando ele entra em nossa vida, ele muda a história da nossa vida. Então eu quero hoje te convidar a abrir o seu coração e olhar para o seu passado como uma oportunidade que você vai dar a Deus de mudar a sua história, a ponto que as pessoas virão perguntar para você o que é que aconteceu. Não limite o seu futuro por causa do lugar de onde você veio. Não limite. Gente, eu já contei isso para as que já ouviram. Nós saímos do Brasil com um decreto. Não era maldade das pessoas, era realidade, era o que eles podiam ver. Era o quê? Coitado dos meninos da Regina. Regina viúva, 31 anos, 3 meninos. Esses meninos vão se perder lá na América, vai ser uma tristeza isso. Tadinho desses meninos. Não, o que esses meninos... Essa mulher vai trabalhar o dia inteiro, esses meninos vão se perder. Coitado desses meninos, gente. Oh, gente, tadinho dos meninos. Tadinho da Regina, né? Tadinho desses meninos. Poxa, que dó, né? Tadinho. Para o mundo, era isso. Mas hoje esses 3 meninos são 3 pastores. São 3 obreiros. O mundo diz coitado. E Deus disse, eu vou mudar a história da vida deles. Alguns de vocês estão esperando um lugar bonito para você, um tapete assim para ficar, para você daqui começar a brilhar, como eu falo no meu livro. Não busque um lugar para brilhar. Brilhe no lugar onde você está hoje. É nessa escuridão. Essa situação está difícil, é desesperadora. Clame pela paz de Deus nessa circunstância. E começa a brilhar no meio dessas trevas aí. A ponto que quem estiver ao teu lado fala, gente, eu não sei o que está acontecendo com ela. Mas no meio dessa situação tem uma graça. Ela está debaixo de uma graça, de um favor. Ela está debaixo de uma unção que é surpreendente. É surpreendente ver a vida. Você conheceu pessoas que numa situação você fala assim, é inacreditável a paz daquela pessoa. É inacreditável como ela lidar com essa situação. É inacreditável a força que ela tem. Então não fique esperando as coisas melhorar na sua vida para você sentir que está caminhando para o seu propósito. Caminhe para Deus e Ele vai endireitar suas veredas. Gente, abra mão do que você tiver que abrir mão nessa terra, mas não abra mão de Deus, porque o seu futuro está desenhado por Ele. Abra mão do que for preciso nessa terra. E eu não estou falando para você abrir mão do seu marido e seus filhos não, viu? Não se empolga. Abra mão da impaciência, da boca grande.
da cobrança, da enjoança. Porque, assim, aqui em Phoenixville, na Pensilvânia, vocês são mais tranquilas, mas lá em New Jersey tem cada mulher. Aqui você tem tudo cara de calminha, controlada, equilibrada. Olha, um bando de anjo. Mas lá da banda que eu venho, é cada ninja. E às vezes, brincadeiras à parte, quantas tem filhos aqui? Tem lutas com os filhos que eles precisam mudar. Tem luta com filhos que é a gente que precisa mudar. E quando a gente muda, muda tudo. Olha, gente, que coisa. Você saber que hoje você está orando aí para Deus mudar a coisa e Deus está assim olhando para você e fala assim: eu estou só esperando você mudar. Se você mudar, muda tudo. E aí a gente está lutando, querendo aquela bênção. E o céu está nos dizendo: a bênção é você. Buscando aquele milagre. E o milagre é você. Sou eu. Raabe entendeu isso. Ela falou: se eu mudar, se eu me alinhar com homens opostos daquele que eu me alinhei até hoje, a minha vida vai ser mudada. Se eu me alinhar em conversas opostas das que eu tenho andado até hoje, a minha vida vai crescer em Deus. Se eu me alinhar em buscar o reino de Deus, o caminho oposto das coisas que eu tenho buscado até hoje, as coisas vão ir para frente. Raabe, ela se entregava a homens para ser usada e para conquistar coisas. Agora ela se entregou ali e poderia morrer, porque já não importava mais, porque o que ela queria, ela já tinha recebido uma palavra de Deus. Então hoje, a minha pergunta para você é: Raabe, uma mulher com o passado daquele, ela se permitiu ser curada. Ela se permitiu ser curada. Tá aí um exemplo de uma mulher que permitiu ser curada. Imagina, gente, aquela mulher, aquilo foi cura atrás de cura. Porque depois ela vai embora com aquele pessoal lá e ela vai e casa com uns lá dos abençoados. Agora imagina as irmãs santas da igreja vendo Raabe chegar e casar antes que ela. Ah, mas essa daí toda atrapalhada, chegou outro dia, já tá pegando um dos nossos varão. Mas ela, nós estamos rindo, mas você acha que tem crente que acha que ele tem prioridade na lista. Tem crente que acha. Tem mães que estão criando filho pequeno e fala do filho velho dos outros lá, que está aprontando todo, como se os dela não fossem crescer. Gente, só uma dica, aqui tem muita mãe, de verdade, que é uma regra dos meus pastores e da minha casa. Quando alguém te falar algo do filho de alguém, você para na hora e fala: que Deus tenha misericórdia e abençoe para que ele. Sabe por quê? Porque o tempo passa. E às vezes, aquela pessoa que hoje pode ser uma vergonha, amanhã, quando Deus pegar pelo anzol, vai ser alguém que vai poder te ajudar na vida do seu filho. E por que você está amaldiçoando a sua provisão do amanhã? Sim ou não? Eu conheço esse caso. Uma menina que engravidou com 15 aninhos. E quem amou, amou. E quem falou, falou. Mas hoje ela tem 21. E o que eu já ouvi de mãe buscar ela, porque ela é uma menina responsável, voltou para Deus, sabe assim, e aprendeu a lição, errou. Mas hoje ela ajuda mães a sentar, porque a mãe fica falando na cabeça da menina, adianta, mas uma novinha falar: eu tive aí, eu fiz isso, deixa eu te contar como é a minha vida. Estão entendendo? Estão entendendo isso? Deus é um Deus de restituição. E a luta que os nossos irmãos passam, elas nada mais, nada menos serão em nossas vidas inspiração no momento da nossa luta também. E a única coisa que a gente faz quando uma irmã está passando por uma luta, no casamento, com um filho, nas finanças, imigratório, no ministério, é cantar aquela música que a pastora Ludmila canta: se você não desistir, é para minha inspiração, para poder permanecer fiel e firme. Olha que coisa linda. A luta que você está hoje, minha irmã, não desiste não.
Não desiste não, sabe por quê? Porque você vai dar esse testemunho, seus pastores vão dar esse testemunho, e amanhã quando alguém querer morrer no meio dessa luta, eu vou falar: ei, olha aqui, deixa eu te mostrar, abre aí o profile dela, o perfil dela, ela venceu isso que você está passando. Deus não desperdiça nossas dores. Deus não desperdiça o que você passou. Deus não desperdiça aquilo que você sofreu. Eu gosto de dar esse exemplo, eu não sei se vocês já escutaram, mas eu gosto que são palavras remas. Um dia eu aconselhando uma jovem, ela disse para mim: mas eu não tenho os pais como os seus filhos têm. Eu não tenho os pais como vocês têm. E eu disse para ela: eu também não tive o pai que meus filhos têm. Mas o Senhor alcançou o meu coração, e na cruz do Calvário somos todos nivelados. Temos um Pai que agora nos diz: corra, filha, avance, filha. Mas mulheres, vamos nos deixar ser curadas. Vamos parar de ficar maquiando nossa religião, que a gente não tem problema. Como assim você não tem problema? Você é teu ou você é ser humano? Você passou por tudo aquilo. Você passou por tudo isso que você sabe que você passou. E você realmente acha, quando alguém vira e fala assim: 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, você é um pouco complicada nessa área. Eu não sou complicada. Mas você sabe que eu sou complicada. Ao invés de falar assim: de onde eu vim faz todo sentido mesmo eu ser complicada nessa área. E se as pessoas estão falando, eu vou me aproximar de um mentor, de um pastor, de um amigo, e da palavra de Deus me permitir ser curada. Com certeza. O errado é a gente julgar quem as pessoas são, porque a gente não sabe de onde elas vieram. É julgar a mulher sem conhecer a história da menina. Mas nós que sabemos o que a menina passou, nós temos que entender que existe fragmentações, existe pedaços que não estão aqui. E nós estamos aqui falando que está assim, que está assim, está assim, e as pessoas estão falando: não, mas eu não sou nervosa, não. Eu só não gosto que ninguém me estressa. Não é que eu sou dodói, não é, só tipo assim, eu só vi elas conversando no canto e eu vi que elas estavam falando mal de mim. Não sou dodói. Não, eu não sou uma pessoa complicada, não. Só não mexe no fio meu, senão eu te arrebento no meio. Nós viemos de uma jornada, vocês concordam? Diga amém. Nessa jornada, nós perdemos alguma coisa. O que você perdeu? Raabe tinha perdido a apreciação, a honra dela, o corpo dela. Raabe tinha perdido a família dela. O que você perdeu nessa estrada? Qual foi o pedaço que arrancaram de você? Hoje eu quero te dizer o seguinte: Deus está aqui para devolver a você esse pedaço. Quero compartilhar algo com vocês. Eu não sei se é da cultura chinesa ou japonesa, muito interessante. Eles têm, eu não sei qual das culturas, mas vocês fazendo no Google, vocês podem achar. Eles têm um costume que quando eles estão comendo naquele vasinho que você ganhou no casamento, no seu shower, ou que você gosta muito de uma botijinha, se ela cair e quebrar, eles emendam ela. Só que eles emendam ela com ouro. Então eles pegam pastas de ouro e eles começam a colocar os pedaços na vasilha e vai ter um nome essas vasilhas. Acho que começa com a letra K, eu esqueci. E aí vai fazendo. Então, quando você vem comer na minha casa e eu te sirvo aquela vasilha, você olha e fala assim: uau, ela está me servindo a vasilha mais importante. Ela remendou essa vasilha com ouro, colocou nela coisas mais valiosas e valorosas do que ela era. Eu quero te dizer que é assim que Jesus nos remenda, com o sangue precioso de Jesus. E quando a gente sai por aí, as pessoas veem a remenda. Eles sabem o seu passado, eles sabem as suas fragilidades, eles sabem da família que você veio, eles sabem os erros que você cometeu no passado. Mas quando você vai passando, ninguém pode negar que você é um vaso valoroso, precioso, porque o que você carrega em sua vida é o sangue precioso de Jesus. Deixa eu falar algo para vocês.
Metade da nossa cura está em permitirmos sermos curados. Metade. Se hoje você puder parar aí e dizer assim: realmente eu sou impaciente com meu esposo. Não, é verdade. Em vez de, não, eu sou uma pessoa impaciente. É verdade, não, eu sou assim. Não, mas é que ele me... Sabe, mas é que eles me deixam nervoso. Mas é que, não, eu sou impaciente. Minha mãe falava isso, meu tio falava isso, os vizinhos falavam isso, meu professor falou isso, o pessoal lá do trabalho fala isso, da igreja falou isso. Eu sou. E Deus vai me curar disso. Já começa a sua cura, metade da sua cura. Porque você se permite ser curada. Metade da cura de Raabe aconteceu quando ela se permitiu ser exposta a pessoas que ia guiá-la na verdade. E o fim de Raabe foi qual, gente? Tataravó de Davi. Cura pós cura pós cura. Eu fico só imaginando Raabe recebendo as bênçãos de Deus. E o quanto aquela mulher chorava. Porque ela não se sentia digna de viver aquilo que Deus estava fazendo na vida dela. O diabo tem te prendido chorando pelas suas falhas, mas Deus tem uma vida pra gente de chorar. Sabe como, gente? Eu já me encontrei várias vezes quando eu vejo de onde Deus me tirou e o que Ele fez na minha vida. Não tenho o que falar, não tenho o que dizer se não fosse Ele. E se você dizer: Micheline, qual que é o segredo? Qual que é o segredo, gente? O único segredo que eu posso te dar é que eu me expus a sentar, ouvir a palavra. Tinha gente complicada na igreja, eu não saía de igreja por causa disso, não. Às vezes os pastores não me amou de uma forma que eu precisava ser amada. Eu acho que eles me amaram demais, mas tem momentos que eu acho que Deus nem deixa as pessoas nos amar, porque Ele que quer nos amar naquela área, para a glória ser dEle. E ali eles não puderam me amar, e ali fiquei chateado uns dias, mas eu vinha escutar a palavra, estava no grupo. Se você falasse qual é a fórmula do casamento, são 27 anos. Pensa, você já sabe, toda baixinha, invocada. E o meu esposo é daquele calmo e irredutível. Ele não bate boca, ele bate o martelo e acabou. Ele é só assim. Motivo pelo qual lá em casa não tem um cachorrinho, né? Os meninos choram, pedem um dia. A minha menina chega com 11 anos. Mas por que é só ele que manda na casa, mãe? Por quê? Nós somos 5, 4 quer um cachorro, ele não quer. Vai lá e compra um também, você pode. Já tá, né? Já. Falei, já vou treinar ela pra casar rapidinho. Falei, não, filha, já não pode comprar. Então vamos fazer uma confusão por causa de um cachorro. Então, né, eu gosto de bater boca, meu marido gosta de bater martelo. E aí eu vivia esmagadinha, né? Porque deixa eu falar, mas depois... porque tem que ir, não, porque como é que a gente não vai? A gente tem que ir lá na festa. Não, a gente não vai. Mas como a gente não vai? Não, porque eu já ouvi tudo que você falou, a gente só não vai. Eu falei, não, mas você não ouviu, ó, tem que ir por causa disso, por causa disso. Eu já ouvi, mas a gente não vai. Aí, né, você imagina. Mas... são 27 anos de casado, do qual nós vivemos uma vida feliz, uma vida tranquila. E aí eu te pergunto, Micheline, onde está o segredo? Segredo, eu posso falar, foi porque, não sei o que, eu fiz isso e aquilo. Ok, sabe por que eu ousei fazer tudo isso? Nós estava aí, ó, culto de domingo, pregação, coisa para casais, para família. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma vida de fé é trazer à existência as coisas que nós não conseguimos vir ao natural. Você pode buscar autoconhecimento? Busque. Quer terapia? Busque. Mas a fé para vencer o impossível vai vir só através da palavra de Deus, porque Ele não divide a glória dele com o Senhor ninguém. Então tudo pode parecer confuso. Faça como Raabe, fica ouvindo o que está falando o culto, o que está falando a célula, o que está falando a Bíblia, o que a irmã que fala a bênção está dizendo. Raabe não foi ficar escutando o que eles estavam falando. Para de dar seu ouvido para coisas que não vão levar você para o seu destino.
que a internet é uma tristeza. A tristeza depende de como é que você usa. Se você ouvir para a palavra, vai ser uma bênção. Se você ficar vendo só sujeira que os outros estão fazendo, você vai se achar a santa do universo e não vai crescer. Porque se o povo está aprontando toda essa, eu sou uma santa mesmo. Nós precisamos nos expor à palavra de Deus. E o restante, o que disserem, o que falarem, são somente palavras. Mas palavras eternas é o que está escrito aqui. E Ele te diz que o melhor está por vir. Ele diz que o seu fim vai ser melhor do que o seu começo. Ele diz que suprirá as suas necessidades de acordo com aquilo que no céu é rico, não com aquilo que a gente quer ter aqui na terra. Ele diz que não te deixa, não te abandona. Ele diz, tu és minha. Ele diz, eu te guardo, eu te escondo. Ele diz, você vai passar por fogo, mas não vai queimar. Essa água não vai te afogar. Esse filho vai voltar e ser salvo. Esse casamento vai ser restaurado. Você crê nisso? Coloque-se de pé. E hoje eu queria que você fechasse os seus olhos. Quer subir? Vai subir para o teclado aqui. E feche os seus olhos nesse momento. E você vai colocar a mão no seu coração. E você vai pedir ao Espírito Santo de Deus para te mostrar qual é a área que você precisa ser curada. Essa área aqui. Hoje você vai ficar de frente para essa área. De frente para essa área. De frente para essa área. Nós gastamos tanto tempo com isso aqui, gente. Sendo que a glória de Deus é aperfeiçoada aonde? Desse lado bonito? Aonde que é a glória de Deus é aperfeiçoada? É onde o poder de Deus? Na nossa fraqueza. Isso aqui é o meu lado forte. Você é um ótimo profissional, amém. Você fala bem, amém. Você tem um filho tudo bonitinho, amém. E glória a Deus, Deus seja louvado. Brilhe a sua luz nessa área. Mas sabe, essa área que a gente luta a todo custo para esconder, é aqui que vai ser aperfeiçoado o poder de Deus. Já parou para pensar nisso? Deus chama a sua fraqueza de uma plataforma para aperfeiçoar o poder dele, como se o poder dele precisasse ser aperfeiçoado. Mas sabe quando uma pessoa fala algo para te cativar e abrir a sua mente? O poder de Deus não precisava ser aperfeiçoado. Mas é na sua vida, na sua fraqueza, que quando esse poder entrar, ele fica, vamos dizer assim, mais poderoso. Por que mais poderoso? Porque as pessoas vão olhar pra gente e vai falar, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus.